Olá, neste momento vamos para mais uma aula, mais uma palavra de fé ao seu coração. Eu quero nesse dia trazer o tema A Grande Tribulação, a 70ª semana profetizada por Daniel. Mas antes de nós iniciarmos, eu já quero deixar aqui um aviso a você, para que você possa nos ajudar fazendo o seu comentário no nosso canal e se inscrevendo. Vamos para o tema A Grande Tribulação, a 70ª semana profetizada por Daniel. E isso é de muita importância nós conhecermos a cronologia das 70 semanas de Daniel. A Grande Tribulação, período tribulacional de 7 anos. Importante dizer que a Igreja do Senhor não passará por esse evento escatológico que terá seu início na terra depois do arrebatamento da igreja. Isso fica claro que quando nós estudamos, falamos da tribulação após o arrebatamento da igreja. Isso se dará baseado em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Por isso nós chamamos desse período de grande tribulação. Por quê? Nunca houve, desde o princípio do mundo, a tamanha aflição registrada no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que se trata de um período de juízo da parte de Deus aos que ficarem para esse período da 70ª semana profetizada por Daniel. Período tribulacional de 7 anos, como dissemos, após o arrebatamento da igreja. Nós já temos nesse canal, falamos sobre o arrebatamento da igreja, falamos sobre o tribunal de Cristo, quando a igreja arrebatada receberá o galardão, ou os que são arrebatados, os salvos, receberão o galardão. Isso nós teremos após o arrebatamento da igreja. Após o tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro. Há quem diga que as bodas do Cordeiro permaneça ainda por esses 7 anos da grande tribulação, o período da ira de Deus sobre a terra. Na terra haverá um período de ira de Deus, e onde nós temos isso registrado no livro de Apocalipse, mas vamos aqui discorrendo sobre esse período tribulacional de 7 anos, baseado na profecia de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25, nós temos as 70 semanas, e essas são semanas de anos. Vamos ao entendimento das 70 semanas nesse resumo que nós temos aqui para a interpretação dessas 70 semanas. Como se dará isso e o início e final. Entendemos que Daniel, no período do cativeiro babilônico, isso é, no período do cativeiro babilônico, Daniel entra com os seus 16, 17 anos, quando as tribos de Judá foram deportadas para a Babilônia. Então fecha aquela condição da profecia dada por Jeremias, quando ficariam 70 anos sobre o cativeiro. 70 anos, então nós temos um jovem que entrou com os seus 16 anos, ele, no término desse cativeiro, ele já tinha 86 anos, porque são 70 anos de cativeiro. O jovem que entrou com 16 já era um ancião de 86 no término do cativeiro babilônico. Nós temos, após o término do cativeiro babilônico, a saída da ordem. E nessa saída da ordem, já encontramos as 70 semanas profetizadas por Daniel. O Senhor Deus revela a Daniel as 70 semanas, que viria então o fim.
É interessante dizer que esse mesmo Daniel, no capítulo 2, ele está falando dos 70 anos, quando ele faz a interpretação do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. O sonho da grande estátua, a qual a cabeça de ouro representa o reino babilônico, o império babilônico. 70 anos se passaram. Depois, os braços, peito da estátua, o ventre e coxas e pernas. Pois bem, mas aqui inicia o final do cativeiro babilônico, inicia as 70 semanas profetizadas. Dividida pelo menos em 3 partes, como nós encontramos em Daniel 9, 24 e 25. 7 semanas mais 62 semanas, o Messias então seria morto. 7 semanas mais 62 equivalem a 69 semanas. Nós temos 7 semanas mais 62 igual 69 semanas. Nós temos o nascimento de Jesus, que entra no cenário da história, ainda no período que o Senhor tinha dado as 70 semanas, cumprindo 69 semanas até a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando já entra o cenário de o tempo da graça. Jesus Cristo veio para os judeus, vieram para o que era seu. João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Muda-se o tempo, porque agora abre-se o período que chamamos tempo da graça, ou tempo da igreja. Esse período já se aproxima a 2000 anos, ou mais de 2000 anos, quando estamos esperando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento que está registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10 e 4 e 16. Nós podemos ter outras passagens, como já nesse canal falamos do arrebatamento. A igreja arrebatada, nós temos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja é arrebatada, nós teremos o período da grande tribulação, que é exatamente a semana que falta para completar a 70ª semana de Daniel. Esse tempo de uma semana, que resta dos 70 semanas, porque se cumpriram 69, só falta uma. Essa última semana que nós falamos da grande tribulação. O arrebatamento termina o tempo da igreja. Então, igreja, nós não teremos mais. No período da grande tribulação, se trata de algo que vinha já antes da lei ou dentro da lei. É muito importante você observar que a igreja arrebatada, porque ela está livre da ira de Deus. No nascimento de Jesus, aproximadamente no ano 4 a.C., nós tivemos algo que aconteceu muito importante no período da igreja. É que Jesus Cristo, depois de morto, 40 dias com seus discípulos, ele é assunto ao céu. E a promessa que havia dito da chegada do Espírito Santo, ela vem marcando pelo dia de Pentecoste. Daí, a igreja, que chamamos a dispensação da igreja, ou tempo da graça, é essa parte que nós destacamos, que não está dentro da contagem dessas 70 semanas, pois é uma dispensação a qual o Senhor trabalha com uma nação que ele compra com o seu próprio sangue. A nação santa, o povo adquirido conforme a palavra de Deus. Igreja, esse período que já chega a ultrapassar, ou que está aí em volta de 2000 anos que Jesus Cristo teve na terra. Acontecendo o arrebatamento, volta a contagem daquele tempo a qual o Senhor havia prometido para os judeus. Nós temos essa semana para que depois, no término da semana, então vem Jesus com a igreja para a instalação do milênio. As 3 grandes dispensações que temos, e podemos dizer lei, graça
e milênio. Isso é muito importante, lei, graça e milênio, porque vamos colocar dentro de um resumo algo que é importante você entender. Antes da lei, isso quer dizer antes de Moisés receber as tábuas da lei. Antes da lei, todo o período antes da lei, Deus trabalha de uma forma, porque sem a lei não há como imputar o pecado. A lei que Deus deu a Moisés como o representante, então temos a dispensação da lei. É essa lei a qual o Messias era esperado nesse período da lei. Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Então nós temos o período da dispensação, lei. Graça é quando o Senhor Jesus chega a essa terra e abre-se a porta a toda a humanidade, que possam ser salvos pela graça em Cristo. Então essa dispensação nós chamamos graça, é o período da igreja. A grande tribulação é a última semana que falta daquilo que foi profetizado ainda dentro da lei. Temos uma semana dividida, ela pelo menos em duas partes, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que é os 7 anos da grande tribulação. A grande tribulação, a última semana de Daniel, da 70ª semana. Certo que 69 semanas se cumpriram até o Messias. Nasce em Cristo o período igreja, a última semana, que falta das 70, grande tribulação. Após o término dessa última semana, instalação do milênio, a qual o Senhor estará lá, 1000 anos de paz. Essas grandes dispensações, essas 3 grandes, faz-nos entender o período graça e o período que chamamos de 7 anos da grande tribulação, que falta para completar a 70ª. Essa é a última semana do calendário profético dado a Daniel. O propósito da grande tribulação. O propósito da grande tribulação é preparar Israel para o encontro com o Messias. A grande tribulação será um período de juízo, sofrimento e morte, mas também haverá salvação de vidas. Milhões morrerão por causa dos flagelos decorrentes dos selos, da abertura dos selos das trombetas e das taças do furor divino. Então nós precisamos agora entendermos que a grande tribulação não é essa tribulação como crisol da nossa vida espiritual. Nós temos uma tribulação do dia a dia, a qual isso nós mantemos por fidelidade ao Senhor. No mundo tereis aflição, mas essa aflição não é essa a qual nunca houve, conforme disse o Senhor Jesus. Essa será a grande tribulação, porque é um trabalhar de Deus a essa nação de Israel, preparando ela para o encontro do Messias. Eles rejeitaram o Messias. Agora, disse o Senhor, eles receberão o falso Messias. Disse o Senhor Jesus: eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam, mas receberão aquele que vem no seu próprio nome, o falso Messias, até que o próprio Jesus, como Messias, virá em socorro da nação de Israel. Pensamos na questão da abertura dos selos, das trombetas e das taças do furor, que estão no livro do Apocalipse, colocando eles, a grande tribulação, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3, você encontra a mensagem às igrejas, ou pelo menos às 7 igrejas que compunham a Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Encontramos numa ordem. O Apocalipse é uma visão que o Senhor revelou a João. Então João tem uma visão. Isso ele coloca como numa ordem cronológica. E precisamos entender que
o capítulo 1 ao capítulo 3, a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. As estrelas que ali mencionada como pastores daquelas igrejas. No capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse, inicia o capítulo 4, depois dessas coisas. Depois de quê? Depois da mensagem que o Senhor Jesus revelou a João através da mensagem que deveria ser entregue às igrejas. Capítulo 4 inicia depois desta mensagem, nós temos o arrebatamento de espírito do apóstolo João. João é arrebatado em espírito no capítulo 4. Ele representa a igreja, e eu posso colocar que a igreja é arrebatada na cronologia do Apocalipse no capítulo 4. Capítulo 5, João vê na visão celestial como esse céu lá junto a Jesus é maravilhoso. O capítulo 5, João está vendo um livro selado. E esse livro, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, esse livro selado não se trata do livro da vida. Se trata de um documento que está na mão do Todo-Poderoso, está na mão de Deus. Esse é um documento que somente o Filho pode ter, a qual ele comprou uma propriedade, e essa propriedade lhe dá o direito de abrir a escritura selada, conforme registrado isso lá no livro de Levítico, que toda escritura poderia ser uma aberta e uma selada. Pois bem, esse selo que são abertos no livro do Apocalipse são a série já de juízos que são mencionados a partir do capítulo 6. Nós temos a abertura dos 7 selos, pelo menos no capítulo 6 ao capítulo 18. Nós temos o período que é chamado a Grande Tribulação, dividido pelo menos em 2 partes. 3 anos e meio, uma falsa paz, uma paz aparente do falso Messias, para até chegar o final, aonde virá o Messias, a qual resgatará Israel. Esse é o período chamado Grande Tribulação. Então nós temos nesse período a abertura dos 7 selos desse livro selado, das 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus que será derramada sobre a terra. É aí que nós podemos dizer que será um período de grande tribulação. Quero ficar por aqui, apenas dizer para você que a igreja do Senhor deve estar preparada para estar gozando com o Senhor. Esse período da grande tribulação vai ter salvação? Vai, mas será muito difícil, porque se trata da ira do Senhor Deus para com a humanidade. Muitos morrerão, muitos estarão pagando o preço realmente daquilo que concernente à sua salvação. Espero que, se você tem chegado até aqui, assistido este vídeo e gostou, deixe o seu like aí, compartilhe e com certeza estará abençoando ainda mais a obra do Senhor. Quero orar por você e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, te dou graça por este momento estar trazendo uma palavra, Senhor, de conscientização para muitas pessoas, muitas vidas. Vem, Senhor, abençoar de forma gloriosa. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você. Quero prometer voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.